Meus amados irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus em Números, capítulo 11, capítulo 21, meus irmãos, 11 não, capítulo 21, Números, versículo 4 ao versículo de número 9. Números 21, versículo 4 ao versículo 9. Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Nós vamos orar mais uma vez, queridos irmãos. Ó Deus amado, ó Deus querido, nesta noite nós colocamos-nos diante do Senhor mais uma vez, para proclamar a Tua palavra. E nós pedimos ao Senhor que nos cubra, que nos ajude, e que este som possa ecoar o som da Tua voz. Não o som da voz deste pé de barro, mas o som da Tua voz possa ecoar nos corações. Nós pedimos ao Senhor que venha falar conosco. Fala, ó Deus, através da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, em 2004, Marco Asher, ele foi preso porque ele estava levando 13 quilos de cocaína para a Indonésia. E ele levava a cocaína nos tubos de sua asa delta. Antes, aqui no Brasil, ele era instrutor de voos de asa delta lá no Rio de Janeiro. E lá na Indonésia, a punição para o crime de tráfico de drogas é morte, fuzilamento, morte por fuzilamento. Esta é a pena capital. Em 2010, a sua mãe morre sem saber
do que seria de seu filho. Porque até mesmo houve tentativa do governo, na época era presidente Dilma, e houve tentativa do governo de interferir e solicitar o perdão ao presidente, porque somente o presidente poderia absolvê-lo daquela culpa. Mas houve negação do pedido, e a embaixada brasileira não conseguiu, o governo brasileiro não conseguiu. Queridos irmãos, a sentença foi de condenação. Ele foi condenado à morte. Esse texto, meus amados irmãos, ele remonta o contexto da época em que o povo de Deus estava durante os 40 anos rumo à terra de Canaã. E o povo de Deus, ele havia desobedecido a Deus tantas vezes, cometido pecados contra Deus. E nós podemos ver em Números no capítulo 14, versículo 22, onde você vai encontrar a expressão em que Deus diz que este povo já pela 10ª vez havia colocado o Senhor à prova. Era tanta murmuração, tanta lamúria, tanta reclamação. E nós podemos ver então, meus amados irmãos, que o povo havia pecado, o povo havia desobedecido. E esse texto ele mostra um quadro típico que pode ser aplicado nos nossos dias, em nosso contexto também. Porque o pecado do povo não é muito diferente dos pecados que hoje a humanidade caída comete. O pecado do povo, um quadro de rebelião. Nós podemos ver aqui, queridos irmãos, em primeiro lugar, que houve rebelião. Era o pecado do povo, a murmuração. E observe aí o versículo de número 5, quando diz o texto: e o povo falou contra Moisés, e contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos neste deserto, onde não há pão e nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão. Observe que Deus supria as necessidades básicas de seu povo. Deus sempre deu a manutenção satisfatória e suficiente ao seu povo. Mas o povo aqui, queridos irmãos, está reclamando, está murmurando, está falando contra Deus e contra Moisés. Então nós temos este primeiro quadro do pecado. O pecado está associado à morte. A gente lembra, queridos irmãos, lá em Gênesis, nos 3 primeiros capítulos, quando Deus criou o mundo, as coisas que há no céu e sobre a terra, colocou o homem no jardim, colocou a mulher, deu uma mulher para o homem, tudo era perfeito, tudo era suficiente, e Deus ordenou, eles poderiam comer de todas as árvores que havia no meio do jardim, mas menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas o homem pecou. O homem não deu ouvidos a Deus. E o homem, de certa forma, se rebelou. Porque não se pode passar por cima da ordem de um superior. Imagine do Criador. Então o homem quebrou a lei.
O homem desobedeceu o Senhor. E o pecado adentrou. O pecado trouxe morte. É interessante, queridos irmãos, quando nós observamos, olhando para a história, tanto as histórias bíblicas, como também na história, como nós já lemos, como nós a conhecemos, onde homens impiedosos provocaram tantas mortes. Você lembra de Hitler? Por causa das decisões equivocadas de Hitler, cerca de 55 milhões de pessoas foram mortas em toda a Europa, especialmente nos campos de concentração nazista, em Auschwitz. Você olha para um outro líder, Stalin, na Rússia, por causa das decisões de um homem morto, por causa das decisões de um pecador, por causa das decisões de um homem distante de Deus. Stalin, na Rússia, 30 milhões de pessoas foram mortas. Na China, por causa das decisões de Mao Tse Tung na China, 25 milhões de pessoas foram mortas. Ou seja, o pecado traz a morte. Irmãos, nós somos capazes, dentro do plano humano, dentro da visão humana, de matar, de adulterar, de cometer atrocidades, mesmo sendo eleitos. Você olha para a história de Davi, era um eleito de Deus, um escolhido de Deus, mas foi capaz de adulterar com Batseba, foi capaz de matar Urias, quebrando o 7º mandamento, quebrando o 10º mandamento, quebrando o 1º mandamento. Então o pecado gera a morte. Quando a gente olha, queridos irmãos, lá para Efésios capítulo 2, a Bíblia diz que o homem está morto em seus delitos e pecados. E Paulo diz, nos quais andávamos outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, segundo os filhos da desobediência, andávamos e estávamos debaixo da ira de Deus. Como o pecado, arrogância, quando Deus não está no centro, quando o Senhor Jesus não é o nosso alvo, quando o Senhor Jesus não está sentado no trono do nosso coração, nós passamos a agir por conta própria e causamos estragos para nós, para os outros. Observe que o povo, ele diz que este pão vil, Deus estava sustentando o seu povo. Deus dava o maná, Deus dava água, mas o povo está dizendo este pão, ou seja, tratando com desdém, com menosprezo, com desprezo. Algo tão bom, e que era o suficiente do Senhor todos os dias. Então o pecado, esse é o quadro da igreja, esse é o quadro de um mundo que nós podemos olhar para o mundo e ver a tristeza, ver que o pecado produz isso mesmo, é orgulho, é a sensação de insatisfação, insatisfeitos, é a falta de confiança em Deus, porque o povo estava rumo à terra prometida,
É a incredulidade mesmo no coração, e que levou o povo a murmurar contra Deus, murmurar contra Moisés. E o tempo todo, tanta murmuração. É isso que o pecado produz. Produz incredulidade. Produz tristeza. Produz separação entre o homem e Deus, entre nós e o nosso Deus. Queridos irmãos, como o pecado ele produz morte, a consequência, a punição veio da parte de Deus. E a punição de Deus foi castigar. Deus castigou, Deus puniu. De qual forma? Enviando serpentes abrasadoras. E o povo então começou a ser mordido pelas serpentes. Acredita-se que até hoje naquelas regiões as serpentes, às vezes ocorre aquele surto de serpentes que picam as pessoas. Então Deus mandou serpentes para picar o seu povo como uma forma punitiva, como uma forma de castigar, como uma forma de disciplina, de juízo, da ira de Deus. Muitos, diz o texto aí, o versículo 7. Muitos, o versículo 6. Muitos morreram. O povo foi picado, foi mordido. E muitos morreram. Olhe só. O castigo de Deus veio sobre o homem pecador. A condenação naquele momento foi pena de morte. Deus mandou serpentes para morder o seu povo como uma forma de punição. De punição. O pecado traz consigo a morte. A condenação naquele contexto da parte de Deus foi de morte. Vocês lembram lá de Gênesis? Deus já havia falado: no dia em que dela comerdes, certamente morrereis. Então a morte passou a fazer parte da vida humana. O salário, diz lá em Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte. O texto não para aí, glória a Deus por isso. Mas o salário do pecado continua sendo a morte. E a Bíblia diz que muitos estão mortos. Estão fisicamente vivos, mas estão mortos, já estão condenados. A Bíblia diz, queridos irmãos, lá em João, capítulo 3, vou ler do versículo 16 em diante, versículo que todos conhecem. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. Ou seja, aquele que está morto espiritualmente, aquele que não crê no nome do Filho unigênito de Deus, já está sentenciado, já está condenado, já está morto espiritualmente.
e só a mão de Deus para soerguê-lo da sepultura, aonde ele está? No estado de morte, no estado de incredulidade. Então ele vai produzir morte, ele vai produzir incredulidade, ele não vai produzir algo espiritualmente bom e belo aos olhos do Senhor. O salário do pecado é a morte. Por causa do pecado, o homem está morto em seus delitos e pecados. Romanos 1,18 diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade. Romanos 3,23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas, queridos irmãos, ao voltarmos lá para o nosso texto de Números 21, diz o texto que houve quebrantamento, que houve mudança de mente, houve arrependimento do que o povo tinha falado. E o versículo 7, o povo vai até Moisés e diz assim: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então o povo foi até Moisés arrependido, de tal maneira que Moisés ora a Deus, e Deus então ordena a Moisés construir uma serpente de bronze, e aquela serpente deveria ser colocada numa haste, uma espécie de uma vara, e uma haste, um poste, e a ideia era, aquele que fosse picado, ao fixar os seus olhos, ao fitar os seus olhos na serpente de bronze, viveria e não morreria. Agora eu gostaria que você pensasse aqui. Não havia remédio para os israelitas naquele momento que deixasse de fitar e fixar os seus olhos quando fosse mordido pela serpente, na serpente de bronze. Não havia outro meio, não havia outro remédio. O remédio ao ser picado, quando uma pessoa é picada por uma serpente hoje, tem remédio, né? Então o remédio, e às vezes a pessoa morre, né? Às vezes a pessoa morre, mas o remédio era aquele que Deus havia oferecido. Então, queridos irmãos, o mesmo Deus que pune com castigo e pena de morte, é o mesmo Deus que oferece a graça, é o mesmo Deus que oferece o perdão. Se você lembrar aquele instrutor de voo de Asa Delta lá no Rio de Janeiro, antes ele vivia livre, poderia voar livre, como a ave livre voa, mas ele fora fisgado pelo pecado, da luxúria, da riqueza e da glória humana. Fora fisgado pelo tráfico de drogas, pelo pecado, e o pecado o levou a estar preso por quase 15 anos.
E nós falamos que não há possibilidade, é pena de morte lá na Indonésia. E quando o governo brasileiro tentou solicitar apenas o chefe de Estado-Maior, o presidente da Indonésia, poderia ofertar o perdão, poderia absolvê-lo de sua culpa e da condenação, da sentença condenatória. Mas ele não o fez. Aqui na Indonésia, traficante não vira político e nem celebridade. A lei é soberana do país. A lei do país é soberana. Aquela foi a decisão daquele chefe de Estado-Maior. Mas nós temos um chefe de Estado-Maior que está acima dos 193 países que existem no mundo inteiro. O nosso Deus nos ofereceu o perdão. Ele oferece a você, pecador, o perdão através, o único caminho, o único meio é Jesus Cristo de Nazaré. Somente por meio da graça de Deus, somente por meio de Jesus Cristo, o homem pode ser absolvido de sua culpa, da sentença condenatória ao inferno de fogo. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, um texto tão conhecido. Capítulo 4, versículo 12. E Pedro e João pregando o evangelho da graça de Deus, mostrando, assim como Deus havia dito a Moisés, olha, este é o remédio, não existe outro remédio. Olhe para a serpente de bronze que está lá na haste e ficarás curado. Não morrerás. Queridos, diz o texto, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, somente por meio de nosso Salvador Jesus Cristo. Não é por meio de Maria. Não existe outro mediador entre Deus e os homens. Só existe Jesus Cristo, homem, Deus, revelado, que veio através de Cristo para reconciliar consigo o mundo. O meio para ser curado, o meio para ser salvo é Jesus. Seja por qual pecado for, seja maconha, seja cocaína, seja o tráfico de drogas, seja o adultério, seja o latrocínio, ou seja, independente do que for, seja qualquer tipo de pecado, a Bíblia diz que o único pecado que não tem perdão é o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. E é interessante, queridos irmãos, quando o apóstolo Paulo, ele escreve a sua primeira carta aos Coríntios, lá no capítulo 6, alguns dos coríntios, eu quase falo corintiano, né, mas não pode, alguns dos coríntios, lá no capítulo 6, Paulo fala, a partir do versículo 9, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis,
nem impuros, nem idólatras, nem sodomitas, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados, através de quem, pastor? Em o nome do Senhor Jesus Cristo, e no Espírito do nosso Deus. Então seja idólatra, seja o que for, há um remédio que pode curar o homem de seu estado de morte, de condenação. A Bíblia diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. E o último texto que eu gostaria de ler, João, capítulo 3, verso 14, que fora referência exatamente a quando Jesus faz aquela referência a Moisés. E diz o texto: e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Para quê? Para que todo o que nele crê, todo o que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Creia em Jesus. Creia em Jesus. Você não conhece, não sabe o seu futuro. Como será a sua história após a morte? A única oportunidade que Deus nos dá, o único caminho que Deus nos mostra, é por meio de Jesus. Não existe outro. Creia no perdão de Deus. Creia no remédio de Deus oferecido ao homem em seu estado de morte, de condenação. Se você crê em Jesus, se você confiar a sua vida nas mãos do Senhor Jesus, eu tenho certeza, e a Bíblia diz, que você estará salvo e chegará seguro no final de todas as coisas. Que Deus nos abençoe, meus amados irmãos. Que Deus continue nos abençoando e nos fortalecendo na pregação do Evangelho, porque é Jesus que salva, é Jesus que faz a igreja crescer. É por meio da graça de Deus que os pecadores são atraídos. E nós precisamos, como membros, como discípulos de Cristo, fazer discípulos neste lugar e onde nós estivermos, falarmos do amor de Deus. Amém. Eu quero convidar o pastor aqui conosco, mais uma vez. Nós estaremos, pastor Hermilton, que vem aqui, pastor. Nós vamos orar e vamos impetrar a bênção apostólica. Eu vou estar orando, irmãos, e o pastor Hermilton vai estar impetrando a bênção apostólica. Fiquemos em pé, queridos. Oremos ao nosso Deus. Senhor, para onde nós iremos, se só Tu tens palavras de vida eterna? Nós queremos Te agradecer, Senhor, por tão grande salvação, por tão grande obra, porque de fato ainda hoje o Senhor oferece o perdão, o Senhor oferece um novo caminho, uma nova oportunidade, para que o homem possa se converter a Ti, possa se dobrar diante do Senhor, possa entregar a sua vida, entregar a sua história, entregar em Tuas mãos, porque não existe outro meio, não existe outra mediação.
Tu és o único caminho, a verdade, a vida. Não existe outro Deus além de Ti. E nós cremos, Pai, cremos que o que o Senhor fez na cruz, o Teu sangue na cruz do Calvário, nos absolveu, ó Deus, da culpa, da condenação, do pecado. Nós te agradecemos, Pai, pela Tua salvação. Nós te agradecemos pelo Teu perdão em Cristo Jesus. Ó Deus, nós te agradecemos porque em nossa humanidade caída, não merecíamos tanta bondade, o Teu grande amor. Nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos. Continue nos abençoando, Pai. Continue nos fortalecendo, para que possamos anunciar o Teu Evangelho nesta cidade e onde nós estivermos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos do Senhor, ide em paz. Que a graciosa, gloriosa, estupenda graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o abundante amor de Deus, que as ações intensas do Espírito Santo do Senhor recaiam sobre nós, povo de Deus, sobre nós permaneça, recaia também sobre todo o Israel do Senhor espalhado pela face da terra, e nos impulsione a vivermos a palavra do Senhor e a glorificarmos o seu nome com a nossa vida, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Meus amados podem tomar assento.